Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Oliveira e hoje eu estou aqui com o aquecedor a óleo da ELS, modelo da linha Comfort Heat, trazendo aqui os principais pontos de uso, também traçando alguns comparativos com outros aquecedores que avaliamos no passado, para ver as diferenças, quais os principais benefícios de um aquecedor a óleo. Sem demorar demais, bora lá! Essa linha Comfort Heat da ELS traz algumas opções de aquecedores. Tem termoventiladores, são aquecedores a ar, aquecedores halógenos e também dois modelos de aquecedor a óleo. É interessante porque cada uma dessas opções tem funções diferentes, então dependendo do que você está buscando na hora de fazer o aquecimento da sua casa, vai acabar pensando em um ou outro modelo. Ainda assim, é um tanto confuso que hajam dois modelos de aquecedor a óleo. Tem esse modelo preto, também um modelo branco. Não dá para saber exatamente por que a ELS decidiu seguir nesse caminho. Acaba também alterando o painel, a alça, são modelos diferentes. Na questão estética, aquecedores a óleo não parecem investir muito nisso. Aqui também não é exceção. Muitos deles acabam ficando parecidos. Aqui traz uma coloração mais sóbria, principalmente em grafite, grande parte do corpo sendo metálico, coberto por uma pintura aparentemente automotiva, pelo menos tem uma robustez ali, não vai se riscar, não vai sair com facilidade, acaba também ajudando a proteger o próprio aquecedor. Na lateral também dá para perceber que, apesar de muitos aquecedores serem completamente retos aqui suas aletas, esses aqui são mais ondulados, então traz um detalhe um pouco mais interessante para um aquecedor. Na parte inferior encontramos as rodinhas, é bem útil justamente porque é um produto um tanto pesado, aqui são 8 kg, ficar sempre pegando, carregando para os lugares acaba complicando bastante, mas as rodinhas fazem seu trabalho bem, e aí também como tem a alça, acaba ajudando bastante também na hora da locomoção. A alça não é nada especial, nem muito larga, nem muito confortável, mas deixa espaço suficiente para você fazer o que precisa. Ela é plástica, são poucas as partes plásticas dessa unidade, grande parte sendo completamente metálica. Apenas as rodinhas, o espaço que você tem para enrolar o cabo de alimentação e aí toda essa parte central do painel, que vem a alça e também os dois seletores. Esses dois seletores aparecem em vários outros aquecedores a óleo, até mesmo outros aquecedores que não são a óleo usam algo bem parecido. O de cima é o termostato, fazendo a regulagem de temperatura, indo do mínimo para o máximo, enquanto que o de baixo você pode optar por usar a resistência menor, a resistência maior ou as duas resistências. É importante perceber que, independente da sua seleção aqui embaixo, não vai alterar a temperatura da sala, apenas o quão rápido ele vai conseguir atingi-la. Apesar de ser um painel tão comum, ele não é tão informativo assim para o usuário. Se você nunca teve contato com ele, pode ficar um pouco perdido. Mínimo, máximo, 1, 2, 3, qual a opção de temperatura aqui. Seria interessante se pelo menos tivesse alguma marcação. Essa é a temperatura, esse é a potência pelo menos, e aí indicaria um pouco melhor para o usuário. Até o próprio uso do termostato, que é bem comum em todos os aquecedores que vimos até agora, também não é tão informativo assim, já que o usuário também não tem como saber exatamente qual a temperatura que ele definiu através do termostato. Um ponto interessante, pelo menos, é que o LED vermelho aqui no centro acende quando as resistências estão ligadas, e isso é normal da resistência do aquecedor ir ativando, desativando, ativando, desativando. Por sinal, algumas outras dúvidas que sempre aparecem quando falamos de aquecedor a óleo é quando é necessário trocar o óleo, fazer a reposição do óleo, se ele queima óleo. A resposta para tudo isso acaba sendo um grande não, porque ele não queima óleo, não consome em nenhum momento. Ele é um aquecedor elétrico que apenas usa o óleo para se manter quente, e dessa forma não precisa ficar ligado 100% do tempo e acaba economizando energia com isso. Sobre a troca, nesse caso, apenas em momentos de manutenção, que vão acontecer a cada alguns anos ou de preferência nunca. Inclusive, se você quiser saber um pouco melhor como funciona o aquecedor a óleo, recomendo dar uma olhada no nosso Além da Casca, aquecedores a óleo, em que abrimos um e ali você pode ter um pouco mais de contato com a parte do óleo em si. Utilizando ele numa sala de 7,8 metros quadrados, ao final de 1 hora ele aumentou a temperatura da sala em 2,6 graus Celsius. Comparando com outros aquecedores de mesma potência, 1.500 watts, ele acaba ficando bem atrás. Termoventiladores, aquecedores cerâmicos conseguem até mais do que o dobro do que esse resultado. O importante daqui é perceber as características do aquecedor a óleo. Ele não vai te entregar um aumento de temperatura muito rápido,
mas ele vai ser bem sucedido quando ele quiser manter essa temperatura. O maior benefício dos aquecedores a óleo existem quando eles estão funcionando por longos períodos. Então, por exemplo, se você botou ele no seu quarto, definiu uma temperatura ali e ligou ele vai ficar ligando e desligando a resistência para fazer a temperatura da sala chegar na temperatura que você definiu aqui. E a partir daí você não vai acordar, por exemplo, no meio da noite para desligar o aquecedor porque está quente demais. Aqui, justamente, o fato dele não passar da temperatura que você definiu faz com que seu conforto seja maior, você possa simplesmente deixar ele ligado sem se preocupar você mesmo em regular a temperatura do quarto. E o terceiro é que, como a temperatura nunca vai passar do necessário, você nunca vai gastar mais energia do que você deveria para deixar o quarto aquecido. Então, é uma questão de controle que te garante mais conforto, autonomia e um melhor uso da sua energia elétrica. Outros aquecedores, como termoventiladores, aquecedores cerâmicos, até têm o termostato, mas geralmente não é tão bem feito assim. Na maioria das vezes, eles vão continuar ligados no máximo 100% do tempo, até que você os desligue. E é por isso que, ao longo do tempo, o aquecedor a óleo acaba economizando energia em relação a esses aquecedores a ar, simplesmente porque o controle dele é melhor feito. Outro ponto positivo é que, como aqui não tem ventilador, ele acaba ficando praticamente 100% silencioso na maioria do tempo. Um adendo é justamente quando está na potência 2 e 3, tem um ruído bem característico que você tem que chegar perto para conseguir ouvir, ou estando numa sala completamente silenciosa, por volta de 480 Hz, acaba marcando, mas apesar de também aparecer em outros aquecedores de a óleo que tem no mercado, aqui está mais silencioso. Um outro detalhe também é que a cada alguns minutos você vai ouvir o termostato dele funcionando, então é um pequeno estalo que de vez em quando pode acabar fazendo, mas também é normal em todos os aquecedores praticamente. Também na hora da limpeza é muito mais fácil você limpar esse modelo porque tudo fica acessível aqui. Quando você achar necessário, pode simplesmente pegar, desligar a tomada, esperar esfriar e aí usar apenas um pano úmido para tirar o pó. Aqui vai ser mais do que o suficiente. Importante deixar ele esfriar também, porque algumas regiões que você tem acesso acabam pegando temperaturas de 80 até 135 graus Celsius. Então, quando estiver em funcionamento, melhor também não ficar tocando nele, apesar de que, se você precisar mover de lugar, a alça, os seletores, essa parte toda fica completamente fria. Um comportamento que a ELS já se adiantou para falar que não pode é justamente aquela ideia que muita gente tem de pendurar roupa atrás da geladeira, querer pendurar roupa aqui no aquecedor. Na parte de cima já tem um aviso falando para não fazer isso com nenhuma roupa sua. É interessante também que o aquecedor permanece fixo e estável em cima de qualquer superfície que seja plana. Em muitos aquecedores é um perigo dele acabar tombando e aí superaquecendo, que não é uma boa ideia nunca. Aqui ele fica bem estável em cima das rodinhas, apesar de móvel. Então, se tiver plano, não tem nenhum tipo de problema. Por aqui sai o cabo de alimentação dele, são 160 centímetros, então tem uma certa liberdade. É bom notar que o plug dele é daquele mais grossinho, quando é em 127 volts, de 20 amperes, mas no modelo 220 não tem motivo para ser, provavelmente vai ser realmente o plug comum, mais fino, de 10 amperes. Também não registramos nenhuma corrente de fuga aqui no modelo, apesar do corpo dele ser em metal, mesmo utilizando sem aterramento, que não é recomendado, mas mesmo que aconteça, não vimos problema de segurança em relação a isso. Eu convido vocês para dar uma olhada na nossa matéria de mitos de aquecedores, sejam a óleo, sejam outros modelos. Também aqui na descrição tem um link para avaliação completa lá no detalhei.com.br, que é uma comunidade de avaliadores de produtos como esses, como os que você tem em casa. Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.